Fala, programador, beleza? Galera, seguindo com o nosso curso aqui de Spring MongoDB, e no vídeo de hoje vamos estar fazendo aí os endpoints tanto de atualização de cliente quanto também de busca por nome, tá? De buscar os clientes tanto por nome, né? Ou caso a gente não informe o nome, seja retornado todos os clientes para a gente, beleza? Antes da gente seguir aí para a implementação desses endpoints, é só comentar algo com vocês aqui. Eu fiz uma remodelei a nomenclatura dos pacotes aqui. A gente tinha um pacote, um subpacote cliente aqui dentro de request. Eu mantive só o pacote request e tudo que for de request a gente vai manter aqui dentro, tá? E response também. Coloquei os dois aqui, a gente tinha separado, mas resolvi colocar todos aqui dentro, tá? Então, quando tiver de venda vai estar aqui, quando tiver de produto vai estar aqui. Enfim, todos, né? é, as nossas classes de response e request vamos manter nesses dois pacotes aqui, beleza? Mais uma coisa também, aqui no endereço a gente tinha também uma classe endereço request. Eu removi essa classe e trouxe diretamente a nossa classe endereço aqui. Como ele é um value object, né? Toda aquela história, ele não é uma classe de modelo, não é uma classe de domínio. Eu resolvi referenciar ele direto aqui pra gente, tá? Então agora não teremos mais o endereço request, será diretamente o endereço aqui, beleza? Foram só isso, né? Então ele mudou tanto aqui no cadastro, quanto também aqui no response, tá? Nos dois responses, beleza? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Então vamos lá, vamos seguir com a implementação aí dos demais endpoints, né? O de atualizar um cliente aí passando o ID e o também de buscar clientes aí tanto por nome, né? Ou caso não informe o nome, trazer todos. Então, bora lá. Vamos ver aqui para o nosso código. Vamos implementar primeiro, então, esse get aqui de clientes, tá? Eu tinha comentado com vocês aí nos vídeos anteriores que eu ia estar mostrando uma forma diferente aí de fazer um filtro pelo MongoDB, tá? Assim, parando para pensar melhor, esse filtro não vai ser tão importante assim aqui nesse endpoint de busca de cliente, porque a gente só tem o nome, tá? Ele vai ser mais utilizado aqui no endpoint de venda, quando a gente tiver aqui a pesquisa pelas datas, né? E também pelo ID do cliente. Aqui talvez faça mais sentido, tá? Nesse aqui de cima, a gente não vai precisar fazer esse filtro, mas eu vou mostrar para vocês uma forma, tanto usando ali o Spring, né? A consulta é, pelo nome ali do repository, né, que é o find by nome, né? Se a gente colocar o Spring consegue entender que ele tem que fazer uma busca por nome ali, né, o nosso ORM, e também tanto com o @query, né, que vai fazer a chamada direto no MongoDB, né? A query que seria executada lá dentro, beleza? Então vamos lá. Eu vou abrir nossa aplicação aqui. Vamos vir aqui no nosso repository de cliente e vamos criar o método aqui. Então eu vou mostrar das duas formas, tá? A primeira aqui eu vou mostrar só para vocês verem como é, mas a gente vai seguir aqui com a própria consulta do Spring, tá? Beleza? Então eu vou criar aqui um método que vai retornar uma lista de clientes para a gente e vou chamar de buscar por nome. Beleza. Para a gente só vou importar aqui a lista. Então, dessa forma, usando o filtro que eu queria dizer para vocês, a gente vai anotar aqui, ó, com @query do Spring. E vamos passar aqui uma consulta personalizada que vai fazer essa busca por nome aí na base de dados do Mongo pra gente, tá? Então, como que ficaria? Eu vou abrir aqui, aspas, vou abrir chaves e vou colocar aqui nome, dois pontos, e aqui eu vou passar a cláusula de busca. Então, eu vou colocar um regex aqui pra gente, dois pontos. Vou colocar o interrogação zero, que esse cara aqui quer dizer que é o primeiro parâmetro, tá? Como eu só tenho um, então eu posso colocar esse ponto de interrogação com zero, beleza? E aqui eu vou passar uma propriedade options. Options eu vou colocar igual a i, beleza? Vou vir aqui, vou
fechar chaves. A gente abriu duas, então vamos fechar as duas chaves. Beleza. Essa aqui é a consulta personalizada que vai ser executada aqui dentro do Mongo. Bom, o que quer dizer essa consulta? Basicamente, que a gente está procurando então um cliente por nome, a gente está passando um regex para o primeiro parâmetro, que é o nome, e esse options aqui, com esse i, ele quer dizer o case insensitive, tá? Então, para ele ignorar, né, tanto letra maiúscula quanto letra minúscula na nossa busca, para estar facilitando aí para a gente, tá? Então, basicamente seria isso, com o @query fazendo a consulta direto no Mongo. Então, só para vocês verem que esse seria o exemplo, tá? Mas, como a gente vai seguir com o método padrão do Spring, eu vou apagar esse cara aqui, era mais para mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer como o Spring, com a inteligência do Spring, né? A gente não precisar dificultar as coisas. Então, vamos colocar aqui a lista de clientes. E para o Spring entender diretamente essa busca, é só a gente vir e anotar com find by nome, containing, ignore case. E a gente passa o nome aqui. Bom, com isso aqui, o Spring já vai entender aqui pra gente que ele tem que fazer uma consulta aqui na nossa coleção de cliente, buscando por nome, né? Ignorando letras maiúsculas e minúsculas. Então, facilita pra gente, né? Não precisamos aqui do @query e podemos passar o nome do método direto aqui que o Spring faz a consulta pra gente. Beleza, então. Temos aqui o método criado e vamos vir agora para o nosso serviço para colocar a nossa lógica de negócios. Beleza. Vamos vir aqui. Então a gente tem os métodos anteriores de cadastro, de busca por ID e delete. E vamos criar aqui acima do delete um método para a gente buscar todos os nossos clientes. Então vamos lá, colocar aqui public. Vamos retornar uma lista de cliente. Vou colocar aqui, chamar de... Vamos dar o método de listar. Que a gente vai listar os clientes, tá? E a gente vai receber aqui o nome, né? String nome. Só vamos importar a lista aqui também. E beleza. Bom, então é o seguinte, a gente vai fazer essa busca por nome, né? Mas, caso o usuário não informe esse nome aqui pra gente, a gente vai fazer uma busca por todos os clientes, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Então, vamos verificar primeiro se o nome aqui, ele está preenchido, tá? Então, a gente pode colocar um if mesmo aqui, ó. If, e podemos usar um método do próprio Spring aqui, que é o string úteis, tá? .resText. O que que esse cara faz? Ele verifica pra gente aqui, ó, tanto se a string é diferente de nula ou se ela é blank, ou seja, se ela vir tanto assim, né, sem nada, quanto assim também. Ele vai entender que não temos valor nenhum, né? Isso facilita pra gente e evita, né, a gente passar o igual a null aqui. Beleza? Bom, então verificamos aqui se tem algum valor informado. Caso não tenha, né? Caso tenha, na verdade, né? Caso tenha um valor informado, a gente vai chamar aí o nosso find by nome containing ignore case, né? Que é o nosso método ali de busca por nome. E caso não tenha, a gente pode chamar direto find all, que esse cara aqui vai retornar todos os clientes aí da nossa base. Beleza? Bom, seria isso aqui no nosso service, um método bem simplesinho, tá? Buscando aqui por nome. Beleza? Bom, feito isso, vamos lá para o nosso controller para adaptar esse cara aqui. Vamos aproveitar também e criar um método aqui de resposta que vai retornar os clientes para a gente. A gente tem esse buscar cliente por ID response. A gente até poderia usar esse cara aqui, porque vai ser basicamente o mesmo, tá? Mas para seguir aquela lógica de separar, vamos criar um aqui, tá? Vamos chamar de listar clientes response record. E aqui a gente pode vir e pegar o mesmo do busca. Vamos ver aqui e pegar tudo igual e a gente muda os nomes aqui, ó. Listar clientes. Beleza? Vamos só formatar aqui, deixar mais bonitinho. E aqui a gente chama de listar
clients response, vamos só mudar aqui, new star clients response, passando um cliente, beleza, só o que eu fiz aqui, alterei no método errado, galera, que a gente mantém como estava, tá certo, aqui no listar clientes response, na verdade esse cara aqui, a gente pode chamar de cliente response direto, tá, não precisa nem ser o listar aqui, podemos chamar de cliente response. Então vamos renomear aqui e vamos chamar de cliente response. Maravilha. E a gente vai retornar um cliente response. Para um cliente, a gente vai retornar aqui cliente response. Beleza, então temos a nossa classe de resposta aqui. E vamos lá agora para o nosso controller criar o nosso método. Então vamos vir aqui criar um @getMap. Eu vou criar aqui em cima, tá, galera? Só para ficar junto aqui com os métodos de busca. Vou criar aqui embaixo @getMap e agora vamos retornar response entity e vamos retornar uma lista, né, de cliente response e vamos chamar aqui de listar. Vamos importar a nossa lista, maravilha, e vamos passar aqui, ó, nosso @request para um nome. Exatamente. Nosso Copilot aqui já fez pra gente, ó. Vamos então request params. Ele não é obrigatório, então a gente pode colocar como requerid false. E vamos colocar um default value aqui, né? Para caso o usuário não passe, o valor vai ser vazio, tá? String nome, beleza. Aqui ele já fez, o Copilot fez pra gente aqui o client service.listar. E aqui a gente vai precisar fazer o que? Uma lista, né? Então esse cara aqui ele devolve uma lista de clientes pra gente. Então a gente vai precisar fazer um clientes.string, vamos ver se o Copilot vai fazer pra gente aqui. String.map. Exatamente isso aí, ó. Já fez pra gente aqui. Então o que a gente tá fazendo aqui? No método listar, a gente retorna uma lista de clientes. Mas a gente retorna aqui no nosso controller uma lista de cliente response. Então a gente está fazendo essa conversão, né? A gente está pegando a nossa lista de clientes que está vindo aqui, estamos chamando a função string aqui do Java, .map, para cada cliente a gente está chamando o método fromModel do cliente response, que recebe um cliente e retorna esse cliente response, né? E aqui com o toList a gente está agrupando tudo e retornando uma lista, beleza? Então, basicamente é isso aqui no nosso controller. Maravilha. Aqui a gente não precisa passar nada, tá? Podemos deixar, não precisamos colocar barra listar, pode ser só assim, tá? E caso informe o nome, a gente busca pelo nome, beleza? Bom, acho que é isso, então já temos o nosso método listar aqui, podemos testar ele, tá? Então vamos ver aqui, deixa eu ver se eu tô com o meu Docker no ar. Não, ele não tá no ar ainda, então vamos subir ele aqui. Vamos subir o nosso Docker. Beleza, tá no ar aqui o nosso banco. Vou abrir aqui o Mongo Compass para a gente conectar aqui no banco. Maravilha, estou conectado. Eu acabei apagando os clientes que a gente cadastrou na última aula aqui, mas não tem problema, a gente vai lá e cadastra novos. Beleza? Então, vamos só ver se o banco subiu. Beleza, o banco está no ar. E vamos subir a nossa aplicação aqui para testar, né? Então, vamos lá. Aguardar alguns segundinhos. Maravilha, nossa aplicação subiu. Vou abrir aqui também o post, tá? Para a gente fazer aí a nossa busca de clientes. Antes de buscar, a gente vai precisar cadastrar, tá? Eu acabei excluindo, né? Os clientes que a gente cadastrou aí na última aula. Então, já temos até um pronto aqui. E vou mudar aqui. Não, vamos manter João da Silva mesmo. E vamos executar. Beleza, cadastramos o cliente. Vamos só buscar por ID ainda aqui, só para ver se o nosso endpoint está funcionando.
Maravilha. Pesquisou e vamos agora chamar aqui o nosso método de busca por nome que a gente adaptou. Então, se a gente não passar nada, é para retornar todos os clientes para a gente. Vamos ver. Maravilha. Como a gente só tem um, retrouxe um. Vamos cadastrar outro para ver se ele vai retornar dois. Vamos só mudar o nome aqui. Vamos colocar Cleiton da Silva também. E vamos cadastrar. Beleza, cadastrou o Cleiton. Vamos aqui ver na nossa page de busca clientes. Se a gente executar, beleza. Trouxe aí os dois clientes. E agora, se a gente passar aqui, ó, o nosso parâmetro nome, escrever Cleiton, se a gente executar, trouxe somente o Cleiton. Então, está respeitando aqui o nome caso a gente passe e caso a gente remova, ele traz todos. Então, nosso método está funcionando, né? Se eu colocar Silva aqui, ele me trouxe os dois, porque os dois contêm Silva, né? Então, além de ele buscar pelo primeiro nome, ele busca por letras, busca por palavras-chave aqui do nome, ou seja, do nome inteiro, tá? Então, nossa busca aí de clientes por nome e também por listagem sem parâmetros tá funcionando. Beleza, galera? Bom, eu ia fazer o endpoint aqui de atualização com vocês, mas para esse vídeo não ficar muito longo, vamos parar por aí, vamos deixar só esse conteúdo nesse vídeo e no próximo aí a gente faz, tá? O endpoint de atualização. Beleza? Então, vou parar nossa aplicação aqui e vou subir no GitHub as nossas modificações. Então, vamos colocar aqui adicionado o endpoint de listagem de clientes. Vamos comitar nessas alterações. Vamos subir. Está subindo. Beleza, maravilha. Já está lá no nosso repositório do GitHub atualizado. Só vocês baixarem lá para pegar a versão mais atualizada. Beleza, galera? Bom, então era isso, tá? Fizemos aí o endpoint de busca de clientes por nome e também sem nome, né? Trazendo todos. E no próximo vídeo, então, aí a gente faz o endpoint de atualização, tá? Beleza, galera? Muito obrigado por me acompanhar aí no vídeo. Espero que vocês estejam gostando do curso. Deixe nos comentários aí se tá bom, o que vocês, alguma sugestão, enfim. Deixe um comentário aí para mim saber que vocês estão gostando. Beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, falou e fui.